O assunto agora é: não deixe a sua denominação, como é costume de muitos. O que ocorre? Os pastores, quando são questionados pelas ovelhas a respeito do que elas aprendem na Escritura e através do despertamento que, pela misericórdia do Criador, eu, irmão Rubens e tantos outros, não só eu, mas temos colocado na internet e também nos DVDs, e essas pessoas então recorrem ao pastor para falar sobre o que aprendeu na Escritura com o despertamento nosso. E os pastores sempre têm bons argumentos para convencer as pessoas de que o que elas aprenderam na Escritura ou com o irmão Rubens está errado, porque o certo é o que ela está aprendendo com ele. Um desses casos, e podemos dizer até que é, na verdade, um caso clássico, é a questão de não deixai-vos as vossas congregações, como é costume de muitos. Os pastores insistem em dizer que essa passagem escrita no Novo Testamento da Bíblia se refere às pessoas que estão querendo sair da denominação. Então, há uma exortação de Paulo para que as pessoas não deixem a sua congregação, como é costume de muitas pessoas ou de algumas pessoas, mas antes que fiquem exortando umas às outras, já que está próximo do final. E o que ocorre é o seguinte: o pastor, depois que ele faz uma pregação de 40 minutos ou mais sobre este assunto, e em que, naquele momento-chave, ele manda a pessoa ir lá na Bíblia e olhar o versículo que diz isso, vai ser impossível para qualquer pessoa contestá-lo. Não há como dizer que ele está errado. Por quê? Porque ele usou um atributo da sua mente. A nossa mente é associativa. Ela associa com facilidade. Então ele fala meia hora sobre um assunto. E quando ele manda você pesquisar, ou pelo menos constatar na Bíblia, que o que ele está falando é verdade, porque na Bíblia você vai encontrar uma passagem que testifica e aprova tudo que ele falou para você, tentando te convencer em mais de meia hora. Quando ele faz isso, na verdade, ele consegue êxito. Porque agora você vai para a Bíblia e vai encontrar um texto exatamente da forma que o pastor te falou. Agora você não tem mais dúvidas, o pastor está correto. Nós não devemos deixar a nossa congregação, como é costume de muitos. Isso porque ele usa uma capacidade da sua mente, que é a capacidade mental associativa. Vamos a um exemplo de capacidade mental associativa utilizado pelos pastores, conscientemente ou inconscientemente, para te levar a uma conclusão errada, mentirosa, enganosa, mas que vai parecer totalmente verdadeira. Preparado? Vamos lá. Vamos a um racha-cuca. O que é o que é? É branco, não é líquido, mas serve para beber. Repito, o que é o que é? É branco, não é líquido, mas serve para beber. A sua mente está ligada em algo líquido que se coloca num copo e se bebe. Então você vai pensar agora só sobre isso. Você vai buscar respostas que tenham a ver com algo que você usa para beber, para tomar, né? Algo líquido. E eu estou dizendo que não é líquido, mas a tua mente está ligada que é líquido. Então você vai procurar algo líquido. É o inverso. E você jamais vai imaginar que eu estou falando de um bebê, de uma criança e de um talco. O que é o que é? Não é líquido, é branco, mas serve para beber. É o talco que serve para pôr no bebê. Tá certo? Mas a sua mente associativa jamais vai pensar no bebê, porque ela está propensa a encaminhar os pensamentos dentro do seu cérebro de algo líquido. Embora eu já estou dizendo que não é líquido. Mas você vai atrás do líquido, porque é isso que ficou marcado. O pastor fala meia hora para você, que você está ali na congregação, que ali é a casa de Deus, que ali é o lugar que Deus te quer, porque é ali que ele construiu para você estar. E agora ele diz que é para você não deixar a congregação, e você vai ver na Bíblia, que é a inerrante palavra de Deus, um versículo lá separadinho. Pronto, você tem essa conclusão. Isso porque, presta atenção que é importante, porque o pastor falou meia hora ou 40 minutos para você, da boca dele, as palavras dele, e agora mandou você constatar na Escritura apenas um pedacinho da palavra do Criador, através do Paulo. E se nós procurássemos então agora fazer um pouquinho diferente? No lugar do irmão Rubens falar 40 minutos para te mandar confirmar na Bíblia, se nós deixarmos o Paulo falar pelo menos uns 5 a 10 minutos. Para você, qual é mais importante? Ouvir o seu pastor 45 minutos ou ouvir Paulo falando por 10 minutos?
Vamos ouvir Paulo falando por 10 minutos? E como é que nós ouvimos Paulo falando por 10 minutos? Lendo o que ele escreveu. Tá certo? Eu vou pedir a amada da minha alma que está aqui do meu lado para que leia a passagem que os pastores citam e que mandam você ler, não para você conhecer a verdade, mas apenas para confirmar o que ele está dizendo. Para apenas dar respaldo ao que ele te ensina, apenas para poder dizer que ele está te ensinando certo. É para isso que ele manda você ler os trechinhos na Bíblia. Não pense que é para você conhecer, porque não é. Para ele você tem que conhecer o que ele fala. É isso que você tem que conhecer. A Bíblia é só um equipamento, um instrumento utilizado para realçar o que ele diz e dar fé, dar certeza de que o que ele está falando é verdade. É assim que o sistema religioso usa a Bíblia. Não para te ensinar, não para você aprender por ela, mas apenas para ela ser um testemunho deles, do que o que eles dizem, neste caso, segundo eles, seria verdade. Mas Paulo, eu creio que tem mais credibilidade do que qualquer um deles. Qual é o texto, amada? O texto que nós vamos ler, Hebreus 10. Vamos lá. Hebreus 10, 25, eu acho. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Então você veja, vamos dizer assim, o irmão Rubens é um pastor cão guloso que aprendeu errado, está ensinando errado, porque ainda não sabe o certo, ou o irmão Rubens é um cão guloso que aprendeu errado e agora continua ensinando errado, porque não pode mais parar, porque já tem a família toda no negócio, e não depende só dele. Se ele sair fora agora e acabar com tudo isso que ele vem de mentira agora, ele tem filhos e mulher e tudo mais no calcanhar dele. Ou então o irmão Rubens é um desse cão guloso que sabe que está errado, aprendeu que está errado, já viu que está errado, mas continua fazendo por opção errado, porque não quer saber das coisas celestiais, que é apenas as coisas terrenas. Esses três tipos de pessoas existem. Os que sabem que isso tudo é mentira e faz de livre e espontânea vontade, sabendo que não vai herdar o reino do céu. Os que descobriram que tudo isso é mentira, mas não pode mais parar por força da família, por força da sociedade, por força dos filhos, que agora estão todos dentro do sistema religioso, vivendo disso. E também os que sabem que isso é verdade, tá certo? Que descobriu agora e que de repente pode até largar tudo isso, como poucos fazem, e reavaliar toda a questão. Se eu for um desses e falar para você 45 minutos que você está na casa de Deus, que você tem que manter a casa de Deus, que você é importante para Deus, porque Deus precisa de você para que a obra dele continue, é mole? Isso é uma blasfêmia mais terrível. Mas se eu falar isso durante 45 minutos e dizer para você, então você veja, irmão, está aí na Escritura, ó, na Bíblia, lê aí, não deixar, aí lê essa passagem, pronto, fechou o assunto. Agora vamos deixar a unção de quem está te ensinando, porque ele falou 45 minutos, segundo ele, de acordo com a unção que ele tem. E vamos para a unção de Paulo. Vamos deixar Paulo falar conosco alguns minutos apenas. Mas não vamos pegar neste capítulo da Bíblia e nesse versículo, não. Vamos ler a Escritura. A Escritura nós lemos textualmente, em linha reta, da forma que foi escrita. Vamos buscar agora a unção que estava em Paulo quando ele escreveu e entender do jeito que ele escreveu para que nós entendêssemos, porque é o jeito que ele entendia. Vamos ler carta aos Hebreus. Antes da amada da minha alma ler, no início ali do capítulo 10 mesmo, eu quero dizer o seguinte para você, que isso é importante. Paulo estava preso e agora ele escrevia cartas para os grupos de irmãos que ele tinha convencido de que a verdade é a ressurreição do Salvador e a vida eterna que ele nos proporciona. Ou seja, as coisas espirituais, não da terra. Agora, Paulo preso escrevia cartas para aqueles grupos de pessoas. E esta vez aí, de Hebreus, ele está escrevendo para o povo hebreu. O povo hebreu era um povo escolhido através de Abraão para ser povo do nosso Criador. E o que Paulo escreveu para os hebreus era uma carta em que ele explicava os pormenores, os detalhes da lei de Moisés, que aquele povo havia servido durante muitos anos, e agora em função da graça, uma coisa nova, a nova aliança, que agora eles deveriam se adaptar a ela, viver a graça. Então Paulo está sempre na carta dos Hebreus, recordando aos hebreus de como funcionava a lei de Moisés e como funciona hoje a graça do Salvador. Você talvez não seja hebreu, é bem possível que seja brasileiro, assim como eu, mas hoje nós fomos alcançados por essa graça. Então podemos ver o que Paulo escreveu para os hebreus e tirar também alguns proveitos para nós, sabendo que os hebreus hoje e nós, gentios, estamos todos no mesmo grupo, o grupo de salvos pelo Salvador, que morreu pelos nossos pecados.
Eu peço a minha amada para ler a partir do verso número 1, para a gente entender bem o que Paulo está falando. Porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar o que a ele se achega. Paulo começa a falar aspecto negativo da lei. Ele diz, pelos mesmos sacrifícios que a cada ano se apresenta, a lei não podia aperfeiçoar. Tá certo? As pessoas. Não justificava as pessoas porque todo ano ela tinha que apresentar sacrifício de animais por ela. O animal morria no lugar da pessoa. Hoje o Salvador morreu de uma vez só por todos nós. Então Paulo já começa aí a abordar um aspecto negativo da lei. Repara se não é. Por favor, minha amada. Doutra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Sim, todo ano se faz comemoração dos pecados. Não é comemorar, é festa, ganhou o Flamengo. Não é comemoração igual a gente conhece hoje. Comemorar é trazer a memória. Então, todo ano a pessoa tinha que trazer a memória que ele era pecador, e durante todo o ano que ele pecou, agora ele ofereceria um sacrifício único por ano para extirpar aqueles pecados daquele ano. Então, todo ano a pessoa tinha que oferecer esses sacrifícios. E por isso Paulo diz que não era perfeito esse regime. Essa lei que dizia que todo ano as pessoas deveriam sacrificar para poder elas continuarem vivas, já que a lei dizia, aquela alma que pecar, essa morrerá. Então, para a pessoa não estar incluído neste castigo da morte, né, que era uma consequência da lei para quem pecava, a pessoa tinha que oferecer sacrifício, mas não era algo perfeito, porque se fosse perfeito, segundo Paulo, um ministrante, ou seja, quem oferecia o sacrifício, estaria oferecendo uma vez só e a perfeição alcançaria ele não precisaria mais. Vamos em frente, amado, e você em casa pode também pegar sua escritura aí através da Bíblia e ler. Pelo que, entrando no mundo, diz, sacrifício e ofertas não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocausto e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse, eis aqui veio, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Criador, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício e oferta, e holocausto e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se ofereceram segundo a lei. Então diz, eis aqui venho para fazer, ó Criador, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Paulo continua abordando aspectos negativos da lei. Ele continua dizendo que, segundo a lei, você viu bem, segundo a lei, esses sacrifícios e ofertas eram oferecidos, mas isso nunca agradou o Criador, o Criador nunca quis saber disso. É que Paulo está falando. Pode ler com atenção que você vai ver isso. Agora, ele fala tipo uma oração do nosso Salvador ao Pai, dizendo, olha, Pai, isso aí nada agradou, você mesmo já escreveu na sua palavra que sacrifícios não te agrada, você quer misericórdia, né? Então retira o primeiro e estabelece o segundo. É uma oração do Salvador dizendo, tira o primeiro concerto, tira quer dizer, não tem mais, estabelece o segundo. Paulo está falando coisas negativas da lei e positivas da graça. Repara para ver se não é isso. Vamos lá. Esse é o assunto. Até agora não entrou nada aí de denominação, de sair de uma denominação para ir para outra, ou sair da denominação e não ir para nenhuma. Até agora não entrou esse assunto. Entrou? Não. O assunto aqui é lei e graça. É Paulo escrevendo para os hebreus que os hebreus conheçam que a graça é muito superior à lei. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo do Salvador, feita uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Olha, os mesmos sacrifícios da lei de Moisés nunca podem tirar completamente o pecado, mas ele, o contrário, agora o bom, o nosso Salvador morreu uma vez só. E nessa única morte dele, de uma vez por toda, extirpou todo o pecado, foi perfeito. A lei de Moisés anterior, aspecto negativo. A lei do Salvador, a graça, o amor ao próximo, o favor imerecido que o Salvador fez por nós devemos fazer pelo irmão, o atual. E valendo. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra do Criador. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Quem são os inimigos do Salvador?
você assista os DVDs da Sã Doutrina, assista comigo o filme sobre o livro de Mateus, textual com a Escritura, e você vai ver quem são os inimigos do Salvador, que ele está aguardando a ser colocado debaixo dos pés dele. Você acha que é quem? Que é o diabo? Não, amado. O diabo é inimigo da nossa alma. O inimigo do Salvador é o sistema religioso. Esse mesmo que diz para você tudo ao contrário. E você está vendo aqui agora nessa leitura que não está falando nada de que alguém tem uma denominação para não sair nela, para ficar nela. Quem falou isso foi o pastor durante 45 minutos na hora que ele usou esse texto. Mas não, Paulo. Vamos em frente para você ver. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito: este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Salvador. Porei as minhas leis em seus corações. Peraí, amadinha, só um minutinho, por favor. Este é o concerto que farei com eles após aqueles dias. Este é o concerto que eu farei com eles após a morte do meu Salvador. Porei as minhas leis não mais em tábua de pedra de Moisés, mas na tábua dos vossos corações. Repete esse último pedacinho, por favor, minha amada. Este é o concerto que farei com eles. Só um minuto. Este é o concerto que o Criador faz conosco hoje. Sim, amada. Este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Criador. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblações pelo pecado. Olha, onde há remissão de pecado, não há mais oblação por pecado. O que eu vou fazer agora? Eu vou jejuar, ficar com o corpo abatido? O Salvador, o Criador, já disse que não quer isso. Que mais eu poderei fazer por Criador pelo meu pecado? Mas nada, o Salvador já fez tudo. Eu não tenho mais nada que fazer, isso é a graça. A lei mandava fazer 700 preceitos, a lei de Moisés. A graça não manda você fazer mais nada. Não precisa ir para o templo, não precisa. Se quiser cantar é muito bom, nos alegra. Mas o Criador não pede isso. Só pede que você ame o próximo. Você tem 2, dá 1, fica com 1. É difícil fazer isso? Então você não vai ser salvo, meu amado. Não é o que estou dizendo, não. É você que está rejeitando a salvação que há no Salvador, que é a graça. Tá certo? Tenho, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue do Salvador, pelo nosso e vivo caminho, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Como é que eu vou ter ousadia agora para me chegar ao Criador na graça? É porque eu frequento um templo religioso, porque eu tenho a denominação e a carteirinha? É isso que carimba meu passaporte? Não. A Escritura é textual e diz que o nosso passaporte foi carimbado com sangue. O sangue é o condutor. Ele é como aquele ônibus que pega na sua casa e leva para o seu trabalho. Esse ônibus te pega no pecado, no erro, e te leva para a eternidade. Esse é o sangue do Criador. Ele é o meio de transporte. Não carteirinha de clero religioso, porque esses são os inimigos do Criador. Pode estar certo. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa do Criador, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com língua limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos a caridade e as boas obras. Em primeiro lugar, a caridade, amor ao próximo, fazer o bem sem querer receber em troca. Amor ao próximo, é isso que a Escritura nos pede o tempo todo. E o assunto que Paulo está falando aqui para os hebreus, que serve para nós, porque hoje somos o mesmo grupo, né? Hoje estamos debaixo da graça do Criador, quem o aceita como seu Salvador, quem reconhece a autoridade que há no Salvador, não digo nem levantar a mão e dizer que aceita, porque falar a gente fala qualquer besteira, né? E não estou dizendo que isso é besteira, mas a gente fala qualquer besteira e podemos também falar isso. Agora, reconhecer de verdade que o Salvador morreu por nós e que nós podemos até morrer pelo próximo. É isso que ele pede, amor ao próximo. Agora você vê, o tempo todo até aqui, Paulo está falando os aspectos positivos da graça em função dos aspectos negativos da lei de Moisés. Só não enxerga isso quem quer continuar sendo enganado. E aí eu não posso fazer nada. Segue, por favor, minha amada.
E consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que já vai se aproximando aquele dia. Ainda vamos continuar. Agora veja bem um detalhe, amado. Vamos continuar porque você vai ver aí a prova final se ele está falando ou não da lei de Moisés em função da graça. Porque os cães gulosos só lê até aí. Mas nós vamos ler mais em frente. Vamos para a unção de Paulo. O líder religioso fala 45 minutos e manda você ler esse trechozinho. Você confirma de que ele está certo. Você vai para a unção de Paulo e lê a escritura durante 10 minutos. Você vê que esses caras estão te enganando. Isso não é só com essa passagem. É basicamente todas as passagens que eles usam para mentir para você. Em todas que eles usam para mentir, você vai ler na unção de quem escreveu e você vai ver que está diferente. Pergunto a você. Paulo, em algum momento até agora, falou da denominação do Francisco, do Chico, do Alberto, do Fernando, da Júlia? Falou na denominação de alguém? Não. Ele falou na lei e na graça. Ele abordou aspectos negativos da lei e positivos da graça. Então agora ele fala assim, irmãos, não deixai-vos vossas congregações, como é costume de alguns. Irmãos, não deixa a graça para voltar para a lei, como é costume de alguns. Ele está falando de lei e graça, não é denominação. Mas você ainda não acredita porque tua mente está muito cauterizada. Então leia mais um pedacinho, amada. Por favor. Continua esse mesmo? Daí para frente um pedacinho. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Porque se pecarmos... Por quê? Por quê? Olha o porquê. Vamos lá. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade... Se voltarmos para a lei depois da graça... Já não resta mais sacrifícios pelo Para que pecado. o homem já morreu, já está na cruz, já foi, ressuscitou. O que mais ele pode fazer? Voltar para morrer de novo? Vai em frente que ele vai falar agora textualmente que é a lei de Moisés que ele está falando. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Se você voltar para a lei, se você voltar, não, você nunca voltou. Né? Ele falou para hebreu que estava debaixo da lei. Mas nós também, se formos nos enfiar debaixo da lei, igual estamos enfiados, visitando o templo, participando de denominação, isso é coisa da lei, é coisa antiga. Se fizermos isso, nós estamos quebrantando a lei de Moisés. E quem quebranta a lei de Moisés, hoje, sem mais sacrifício no templo, morre sem misericórdia, morte espiritual. Lê agora, minha amada. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Volta para a lei de Moisés, você morre sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. É isso que dizia a lei. Tá certo? Não há mais remissão de pecado. O Salvador já morreu. Ele não vai viver de novo e morrer mais uma vez, porque agora você está reconhecendo e não quer ainda saber disso como verdade. Você prefere ficar na mão dos cães gulosos, então é decisão sua. Essa passagem aí, amada, que os cães gulosos usam para mentir, é uma das mais sérias da Escritura. Por quê? Porque ela diz textualmente que se você recorrer à lei de Moisés, e você vai infligir essa lei porque você não consegue cumprir 700 ordenanças dela, você agora morre sem misericórdia, é morte espiritual feia, porque você não vai de novo ter o Salvador para morrer por você, isso já aconteceu. Então essa passagem de Hebreus está falando exatamente sobre isso. A carta que Paulo escreveu é sobre este assunto. Não tem nada a ver com denominação como você ouviu aqui. Agora, repito que isso é importante. E a amada poderia continuar lendo o livro todo, que não vai sair disso. O assunto é esse. Entende? Mas eu creio que até aqui já deu, mas você em casa leia. Leia tudo, não deixa ninguém te enganar mais. Sai da unção do cão guloso e vai para a unção de Paulo. Paulo escreveu, ele não foi ungido para escrever, não foi capacitado pelo Criador. Fica com a unção dele, com o entendimento dele. Não é o meu não, é o que está escrito. Vai para isso, é mais importante do que esse homem que fala 45 minutos numa pregação para você e manda você ler esse texto. Tudo que ele te manda ler na Escritura, que ele não manda na Escritura, manda na Bíblia, é só para testificar de que a Bíblia está a favor deles. Só para isso. Você cada vez mais vai ter essa verdade. A Bíblia está a favor deles, a Escritura não. Por que a Bíblia está a favor? Porque ela está dividida em capítulos e versículos. Isso favorece a eles. Para eles mandar você ler só o pedacinho que interessa. Mas se você ler tudo, você vai ver que Paulo está acabando com a lei de Moisés ali, falando as verdades ruins dela, né? E enaltecendo a graça, dizendo que o sacrifício daqueles homens não era perfeito, porque todo ano se repetia. O Salvador de uma vez só na graça fez um só sacrifício. E por aí vai. Então ele diz, irmãos, não deixe a graça para ir para a lei. Irmãos, não deixe as vossas congregações, como é costume de muito, ou de alguns. Entende? E por quê? Porque você não pode de novo crucificar o Salvador.
Ele não está falando nada de sair de uma denominação, amado. Até porque essa palavra não se aplica. Imagine que você sai da denominação A e vai para B. Como é que pode isso? Irmãos, não deixai vossa congregação qual? Tem 20 mil só no Brasil. Paulo está dizendo para você não deixar qual? Não tem lógica, amado. Isso não existe. Entende? Nem na explicação dos cães gulosos de 45 minutos por eles próprios, eles não têm como justificar isso. Porque se Paulo está falando para você não sair de uma denominação, ele está falando para você não sair de qual? São 20 mil só no Brasil, meu amado. Nenhum deles se entende, cada um lê de um jeito. Por quê? Porque eles falam o que quer e mandam mostrar na Bíblia, para poder apenas testificar o que eles estão falando. Eles não buscam na Escritura um modo de agir, um modo de viver, um modo de ensinar. Eles buscam na Escritura meios, palavrinhas pequenas para justificar a mentira deles. Esse que é o problema. Algum comentário, amada? Alguma coisa não? Mais alguma coisa, minha amada? Sim. O quê? Pode mandar aí. De quanto maior castigo, cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho do Criador e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Perdão, amado, viu? Eu já ia parando antes do final, a minha amada, por ter lido mais recentemente que eu, já viu mais um pedaço ali na frente que eu não havia lido. Muito bem, obrigado, amada, por ter visto. A Escritura ainda dá um alerta para você, para que você não seja castigado por pisar o sangue do Criador e ultrajar a força que há na graça de nos resgatar do pecado. Viu, amado? É bom sempre ler bem mais do que até o que eu falo aqui, porque agora mesmo já deixando um pedacinho importante para trás. E eu não quero que você fique só no que eu li, ou que você leu junto comigo. Leia bastante, leia daí para frente. Sempre que um cara desse te der alguma passagem para você ler, amado, não vá na dele, você já sabe que ele te engana. Você já tem certeza disso, não tem? Então não para por aí, meu amado. Vá em frente, lê mais, que você vai ver que a unção do Criador sobre quem escreveu é muito maior do que a unção sobre esse aí que te engana. Esses que são os inimigos do Criador. Quanto mais você vê essas mentiras que eles falam e vê a verdade da Escritura, você vai ter certeza cada vez mais que são estes os inimigos do Salvador, que ele está apenas lá em cima aguardando que seja colocado debaixo dos seus pés. E você sabe que a Babilônia está caindo? Você está começando a desestruturar a grande Babilônia. Quando ouvirem assim, a Babilônia caiu, a grande Babilônia, a mãe de todas as prostituições do planeta, caiu. Você saiba, meu amado, você está sendo um desses hoje usado pelo Criador para abalar essas estruturas malignas da grande Babilônia. Obrigado, minha amada. De nada.